Missouto, estamos de novo com mais um episódio do podcast do Multinível, podcast 12. 13, episódio 13. E aqui Tia Missouto, estou aqui de novo com uma super convidada. A gente vai entrevistar mais uma pessoa queridíssima do meu coração, a Thalita Lowercy, amiga nossa de Goiânia, também faz Rinodê junto comigo com o Matheus. E a gente, Matheus Amaral aqui, a gente só tem convidado de respeito, foda, né? Pessoas que a gente admira, gente que a gente inteligente, ama. Gente que contribui, gente que pensa, gente que edifica o setor. Então, pessoas que têm aí muito para contribuir, pra gente... Vocês sabem, a gente na verdade acaba aprendendo tanto quanto vocês, esses episódios que a gente entrevista gente foda. E aí, Thali, conta um pouquinho quem é você, de onde você vem. Chama a vinheta, então. Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Thali, conta um pouquinho. Quem é você? De onde você vem? Onde eu tô, pra onde eu vou? Onde eu tô, pra onde eu vou. Fala, galera. Então, Thalita Lowercy. Sou natural de São Paulo, mas hoje atualmente a gente mora em Goiânia. Em razão do nosso negócio, a gente se mudou pra cá alguns anos atrás. Então, eu nasci em São Paulo, tenho 34 anos. A minha formação no tradicional no direito, mas hoje eu desenvolvo não somente isso, mas estou no mercado do multinível, na Rinodê, que é uma empresa que está na nossa família há mais de 30 anos. Eita, nós! Poucas pessoas podem dizer que estão há mais de 30 anos no setor. Não, em qualquer setor. Qualquer setor. Muito menos vão falar, cara, faz 30 anos que eu estou na mesma empresa de vendas diretas. Ah, isso é lindo isso demais. É foda demais. Conta, como 30 anos? Quem começou na Rinodê? Tipo assim, conta um pouquinho da história aí, das 3 gerações. Não, conta antes, eu quero o momento antes. Como chama sua avó? Sua avó. Dona Lia, né? Maria da Conceição, mais conhecida como Dona Lia. Eita. Ela, há uns anos atrás, há mais de 30 anos atrás, ela estava naquela situação de que precisava de uma renda extra, porque ela, mãe de 6 filhos, 4 já tinham saído de casa, 2 ainda moravam em casa, mas ela precisava de uma renda extra. Então ela começou a fazer vendas de catálogo, e até que uma pessoa bateu na porta dela e foi mostrar a oportunidade da empresa, e até no primeiro momento ela falou não, porque ela falou, já tô com muita coisa. Mas a pessoa fez um bom convite, um bom fechamento e ela topou. Ela começou a desenvolver um negócio, convidou os meus pais na época para fazer, que falaram não também. E falaram não por mais de um ano. Por um bom tempo eles falaram não. Com o que seus pais trabalhavam nessa época? Minha mãe era policial militar no estado de São Paulo e meu pai era metalúrgico na Caterpillar. Né? E ele tinha até uma boa função lá dentro. Minha avó paterna falava função boa, carteira assinada, já ia ser... esqueci a função lá que tinha, que era boa, tipo supervisora, era algo mais do que supervisora ali na área, então ela estava super feliz. Só que aí a minha avó materna começou a desenvolver o negócio, começou a ganhar grana, comprou um carro, e aí comprar o carro foi tipo assim, poxa... Minha avó é semi-analfabeta, né? Então, ela tem um resultado, assim, numa época, há 30 anos atrás, é algo considerável. Então, meus pais falaram assim, vamos tentar, né? Se a gente fizer pelo menos R$1.000, tipo R$1.000 de hoje, que era cruzeiro na época, né? Mas vamos colocar R$1.000 de hoje. Se a gente fizer R$1.000, tá bacana. Eu era bebê, tinha nascido há pouco, e aí, então, eles começaram a desenvolver o negócio, então eu cresci já dentro desse negócio. Né? Eu cresci, eu não vi meu pai trabalhar como metalúrgico, não lembro, né? Não tenho essa lembrança, eu já lembro dele fazendo esse negócio. Eu nunca usei outro shampoo que não dessa empresa, outro sabonete que não dessa empresa, eu não sei como é que é outra empresa. Tipo Dove, o que é Dove? Sabe? Eu não sei, assim, eu não sei nem falar, a pessoa fala assim, mas tal coisa é boa, eu falo, cara, você tá falando, deve ser, eu nunca experimentei. Muito bom, velho. Não sei dizer. Família vegana e nunca comi carne na vida. Tipo, eu nunca usei tipo isso. Tipo isso.
O cara nasceu numa família muçulmana, ele não sabe o que é outra E aí, crença. como que era a tua rotina aí, menina, 4, 5, 10 anos, fazendo multinível? Como é que é, desculpa? Da tua rotina quando criança, que você falou que você visitava sofá. Como que era essa rotina, Tá. 4, 10 De anos, como, com seus pais? como os meus pais sempre fizeram, a gente crescer em meio a isso. Então, assim, separar produto, separar pedido, a gente fazia muito isso, visitar sofá, né? Cada dia era visitar. Eu lembro que uma vez meus pais separaram a lista de convidados do casamento deles. E as pessoas que estavam no casamento deles. Fica aí a dica, né? Pra quem já casou, fez festa. Pega a lista dos casamento. Pegaram a lista de convidados que estavam no casamento e foram visitar a galera. E visitar padrinhos, né? De casamento e tal. E eu falava assim, gente, mas pra que a gente tá visitando esse povo? Tem gente que eu nunca vi na vida, né? Assim, eu tinha 8 anos, eu falava, gente, eu nunca vi essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? O papai é amigo do papai, é amigo da mamãe. Tá bom, então, né? E chega, senta no sofá, fica quieta, não faz bagunça, porque era à noite a gente já estava em casa, né? A gente estudava durante o dia, e às vezes não tinham com quem deixasse a gente, então a gente tinha que ir junto. Não todas as vezes, mas muitas vezes algumas vezes a gente foi. Aí em eventos, reuniões, eu já sabia as piadas que a galera ia contar no palco, eu já sabia aquele momentinho que eles esperavam a pessoa dar uma risadinha, já sabia de cor, porque de tanto que a gente ia. Já trabalhei em portaria de evento, né? Bom dia, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo. Né? Colocando pulseirinha no braço, tudo isso. Toda a parte que a galera começa a fazer, tipo, quando é prata, quando é ouro, já fazia desde criança. E assim, você sempre quis trabalhar com isso? Não teve nenhum momento de rebeldia do tipo, não quero fazer esse negócio, vou fazer outra coisa, tipo... Vou me trancar no quarto, não quero ir. Tipo, numa fase assim, normalmente ele deve ter sido com uns 15, 16, se aconteceu. Tipo, eu não quero fazer esse negócio, vou fazer outra coisa da minha vida, e aí, tipo... Negou tudo, assim, né? Nessa fase de adolescência, eu sempre achei dinheiro algo interessante. E meus pais sempre remuneraram a gente. Nunca fizeram a gente fazer as coisas, tipo, faz porque você tem que fazer. Faz porque é o trabalho da família. Não. Então a gente sempre ganhava, nem que fosse, sei lá, R$50. A gente recebia para fazer aquilo. E eu sempre curti ter dinheiro. Sempre achei bacana, sempre achei massa eu poder comprar minhas coisas e falar, isso aqui eu vou comprar porque o dinheiro é meu. Tudo bem que era um picolé, mas enfim, era meu, né? Então eu sempre achei bacana, então sempre tive dinheiro. Então não teve esse momento de rebeldia. Mas teve um momento em que me afastei do negócio, quando a gente passou por um certo deserto, e eu me afastei não só fisicamente, mas um pouco emocionalmente também. De não ter aquele brilho para falar, talvez em alguns momentos. Que algumas pessoas passam, né? Por momentos assim no multinível, quando elas não têm o sucesso esperado, o resultado esperado, no tempo esperado, elas acabam tendo isso. Então, talvez esse momento eu tenha baqueado, mas no meu caso, como eu tinha toda uma crença dentro de casa e resultado palpável, tipo, estudei nas melhores escolas, foi graças a isso. Eu sempre tive plano de saúde, foi graças a isso. Então não tinha como duvidar muito, né? Sim. E aí você fez direito e você chegou a advogar, né? Tipo, o que aconteceu para você, por exemplo, sair do direito ou reduzir, parar de advogar para poder começar a ficar full time na Rinode, né? Tipo, por que você decidiu fazer isso? O que aconteceu? Como é que você chegou a se tornar sócia da tua mãe? Então, o escritório, que eu sempre tive uma paixão e eu sempre gostei muito, depois que eu me formei na faculdade, eu já ganhava uma grana, tipo, massa. E desde então, o meu perfil nunca foi assim, digamos assim, muito de atender cliente e tal. E eu comecei a ficar muito mais numa parte de gestão do escritório. Muito mais uma parte de gerir as pessoas que estavam lá, de gerir os negócios. E isso me deu possibilidade de ter liberdade. E de quando eu precisei voltar com muita força para a Rinode, que minha mãe chegou e conversou e falou assim, cara, pra gente mudar de patamar, pra gente mudar de nível, a gente precisa acelerar e colocar muito mais trabalho em campo. Então você precisa ir passar plano, eu para um lado, você para o outro e vambora.
E aí eu pude tomar a decisão de fazer isso, porque Rinodê sempre fez parte da minha vida. No escritório isso nunca foi um segredo, nunca foi algo inesperado, do tipo, nossa, esse negócio surgiu agora. Não, as pessoas sempre souberam. Então não foi uma surpresa para elas super respeitaram, até porque eu falei assim, cara, eu consigo fazer mais de uma coisa muito bem feita ao mesmo tempo. Então eu sou boa, eu consigo, eu faço, não pode. Mesmo. Eu falei, eu vou me garantir, né? Se eu não me garantir, quem vai me garantir? E vou aí, me garantir. Uhum. E aí, então, tipo... eu faço e vambora. E eu gosto muito de... Porque esse é o lance, eu não faço Rinodê pelo dinheiro. Eu faço Rinodê porque eu gosto de fazer e acontece que eu sou bem remunerada por isso. Mas isso é uma consequência do gostar de fazer algo e fazer bem nesse algo. Acredito muito nisso. Então eu gosto muito, eu fico muito feliz quando eu passo um plano. Nossa, que dá mais um, vem mais. Eu acho massa aquilo de mostrar para a pessoa a oportunidade. Independente se ela vai falar sim ou não, isso aí é uma escolha dela. Mas a minha parte de ir lá e de mostrar, eu gosto. Eu gosto de falar alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim, cara, é isso, ela ir lá e fazer e mudar o resultado dela por conta daquilo que a gente falou, ela aprender algo novo e ela virar e falar assim, pô, teve uma história super legal. Eu fui em Fortaleza. E aí eu cheguei lá, uma menina veio conversar comigo antes de começar o treinamento. Ela falou assim, hoje eu tô completando 1 ano de Rinodê. Eu falei, pô, cara, parabéns e tal. Ela falou assim, e há 1 ano atrás, meu primeiro treinamento foi com a sua mãe. Eu falei, poxa, né, agora você me deu uma responsabilidade legal, né? Você queria me desestabilizar antes de começar, tá no caminho. Ela falou assim, não, mas eu queria te falar o seguinte, quando eu assisti o primeiro treinamento dela, eu não tava na decisão de fazer o negócio. Meu marido já estava no negócio, eu não estava, eu não queria fazer, eu inclusive estava decidida a puxar o tapete dele, e aí eu assisti o treinamento dela, e no treinamento eu tomei a decisão que eu não ia só não puxar o tapete dele, como eu ia fazer junto com ele. E ela, eu tô aqui hoje para te falar que eu queria muito que você falasse para ela, queria muito agradecer a vida de vocês, porque a decisão de vocês fazerem um negócio hoje possibilita com que minha filha estude na melhor escola da cidade. Porque eu falo com esse negócio. Aí eu falei, cara, é isso aí, entendeu? Então, é pra isso que eu falei assim, até pras meninas na cidade. Eu falei, cara, eu já podia ir embora agora, que eu já tava assim, ó, felizona, já cumpri meu papel, já fiz o que eu devia fazer. Então, eu acho que é muito isso. E quando as pessoas entendem o tanto que dá pra gente fazer coisas realmente, eu vejo muita gente falando assim, eu quero fazer trabalho social de boca, ou de ir lá e dar um alimento que bacana, você vai matar a fome da pessoa naquele momento, mas e depois? Né? E depois o que você vai fazer de diferente? Saber que uma pessoa agora tem um bom estudo, porque a gente mostrou pra ela que era possível, faz toda a diferença pra mim. Então, assim, eu gosto de fazer isso, que é a diferença. Muito foda, meu, muito foda. Thali, você falou que quando você foi contratada no escritório, vamos lá, conta da sua entrevista quando você foi contratada, que você estava procurando um trampo e aí você não encontrava e aí ele fez uma proposta. Procurando, porque eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um trabalho na minha área, que eu tava na faculdade, estava no 5º período. Falei, se eu não arrumar um trabalho, eu vou trancar a faculdade, porque pra que eu vou formar em direito? Na minha família não tem ninguém do direito, ninguém, eu fui a primeira. Então eu falei assim, pra quê, né? Eu não vou ter um QI na vida, eu não quero prestar concurso público, que isso eu já estava decidida. Eu queria trabalhar em escritório, falei, então eu preciso arrumar algo. Saí procurando estágio e todos os estágios que eu arrumava era assim, você tem experiência? Eu falei, querido, claro que não, primeiro que eu estou procurando. Se você não tem experiência, então é não remunerado. Ou então pedia que tivesse carro, também não tinha carro, eu andava de busão. Falei, pô, não vai ter jeito. E era só não remunerado. Eu já ganhava dinheiro com o Rinodê, fazendo venda e tudo mais e tal. Já ganhava dinheiro. Então eu falei, mano, trabalhar de graça eu não vou, não sou camelo, não vou. Me recuso. Até que surgiu a oportunidade de um lugar que a gente sentou, conversou e eles falaram assim, Tata, o escritório estava até no começo, inclusive, eles falaram, a gente tem como te pagar um salário alto. E aí eu calada, né, tipo, eu internamente pensando, não tava nem pensando em salário alto, querido, eu só queria um salário, mas vamos lá. Né? Eu vou ficar calada porque eu aprendi que fechamento a gente deixa as pessoas falarem, você escuta pra depois você dar o golpe de misericórdia, né? Episódio mais alto. Eu calada, não, a gente não pode pagar muito e tal. E a gente tem uma proposta pra te fazer. Eu falei assim, sim, pode falar. A gente paga um salário, que na época era tipo R$500. A gente paga um salário fixo. E depois você pode optar por mais à frente. Você ter um aumento significativo. Ou você receber por lucro de processo que a gente tiver procedência, né? Então você vai receber, você prefere lucro ou salário? Foi basicamente isso.
E aí eu falei, eu brilhei o olhinho, né? Aquela hora que você segura para não mostrar pra pessoa a felicidade. Eu falei assim, olha, eu prefiro, acho que o lucro. É assim então, né? Quanto mais eu fizer, mais eu ganho. É isso. Eu falei assim, então eu vou optar pelo lucro. Eu quero lucro e tal. E aí você percebe a escola do multinível na veia da pessoa, né? Esse que aparece assim, Jim Rohn dizendo, lucro é melhor do que salário. Gente, lucro é melhor do que salário. Tipo, nesse exemplo, sabe? Eu, com a minha educação, meu padrão, meus pais, nesse momento da minha vida, eu teria claramente optado pelo salário. Porque, eu também. Tipo, eu nunca fui educada a botar fé no meu taco, assim, sabe? Era sempre medo de perder e não vontade de ganhar. Tipo, porque quem quer lucro, mas, eu tenho vontade de ganhar dinheiro, vou trabalhar, eu boto fé, eu quero. Não, a gente é bundão, entendeu? A gente é educado com relação a ser bundão. Então, tipo, pra mim o multinível foi a maior escola de, tipo, aprender a não ser bundona, entendeu? Mas olha só, porque quando eu tomei a decisão que eu não queria prestar concurso público, que eu queria advogar, eu já sabia que advogado não tem estabilidade financeira do sentido de salário, a não ser que eu fosse funcionário de uma empresa. E eu nunca pensei em ser funcionária de uma empresa. Porque apesar dos meus pais nunca falaram assim, faz tal curso, ou você tem que trabalhar na Rinodê, ou você tem que fazer... Eles nunca falaram, mas eles sempre falaram assim pra gente. Você tem que fazer o que você gosta, se você fizer o que você gosta, você vai ser bem remunerado, você vai ser feliz. E assim, meu pai sempre falava, cara, o ideal é que você seja dono de você. Dono do seu tempo. Então eu já sabia, eu falei, cara, se eu vou ser advogada... eu não vou ser funcionária de uma grande empresa, de uma multinacional, que não sei o quê. Eu vou trabalhar por conta. Se eu vou trabalhar por conta, eu não vou ter estabilidade. Então eu já tenho que aprender de agora. O Geraldo Rufino falou uma coisa que eu acho super legal. A melhor forma de empreender é quando você é empregado. Então eu garanti ali R$500 que ia pagar a minha faculdade e o resto, mano, eu vou aprender a lidar. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Muito bom. E durante... eu sempre estudei em escolas boas, assim. Esse negócio sempre... deu oportunidade para os meus pais pagarem escolas muito boas pra gente. E uma das escolas que eu estudei aqui em Goiânia era uma escola que tinha uma veia empreendedora muito legal, assim. A gente recebeu um projeto, que na época era do Sebrae, um projeto super empreendedor para criança, que a gente montava uma empresa do zero, a gente escolhia um produto que a gente ia vender e tal, a gente montava, fazia, e aquilo para mim foi super importante no colégio. Foi super importante participar daquele projeto, porque eu tive a gente teve noção de mercado, tipo, qual produto que a gente vai vender? Eu lembro que a gente estava há 3 meses do Dia dos Namorados, então a gente tinha que pensar um produto que era altamente vendável para o Dia dos Namorados, que a gente ia fabricar, tinha que ser um produto que ia fabricar, e a gente fabricou, era aquelas almofadas de coração, sabe? Bem coisa de Dia dos Namorados. E a gente fabricava, então a gente tinha que arrumar fornecedor de espuma, fornecedor de tecido, a costureira, porque a gente tinha só uma porcentagem que a gente podia terceirizar da nossa produção, o resto a gente tinha que produzir em sala. Pô, foi super legal, foi um divisor de águas, assim, uma escola incrível. E aí a hora que educação nunca é cara, educação é sempre barata conforme o retorno que ela te dá, isso pra mim foi super importante. E lá a gente dividiu o lucro, porque ninguém tinha salário. Então a gente era dono da empresa, a gente dividiu o lucro. Então isso já foi dando todo um norte para entender que lucro é melhor do que salário. Mas você vê, tipo, a diferença, tipo assim, a educação, a formação, o teu ambiente da escola, em casa, tipo, te levou a se tornar uma pessoa capaz de falar, eu prefiro lucro. Então, é meio que normal quando as pessoas ficam procurando estabilidade, porque elas não fazem, primeiro, a gente tem medo do risco, a gente acha que o salário é mais seguro, né? Então é normal a gente achar que salário é mais seguro e acha que salário traz mais estabilidade, quando na verdade se deixa dinheiro na mesa, porque se você é um bom profissional, se você é competente, você ganhar por performance é melhor para todo mundo. É melhor para você, é melhor para o teu chefe, é melhor para o cliente, entendeu? Porque as pessoas vão... é skin the game, né? Você consegue ser pele em risco daquilo que você está entregando e não ir lá ficar vendendo horas, né, de trabalho. Mas eu me coloco assim, enquanto a Thalita tá falando aqui, eu tô refletindo sobre a minha infância, né? E aí a minha infância inteira, meu pai e minha mãe são concursados públicos, e a minha infância inteira eu ouvi o meu pai dizendo todos os negócios que ele abriu e que ele quebrou. E o quanto o empreender, era ruim. Era ruim. E, Matheus, se você tiver alguma oportunidade na sua vida, arrume um concurso público. Um concurso ou uma renda estável, porque daí você garante o teu futuro. Porque vender, olha as coisas que meu pai colocava na cabeça. Eu lembro do seu pai falando isso pra gente. O pai do Matheus inscrevia a gente em concurso público, pagava e só mandava a gente ir. Quando a gente começou na Rinodê.
Para com isso. Só vai Para lá. com isso, só vai lá. Mas olha, vocês vão ter, não sei se vocês pensam em ter filhos ou quem tá escutando tem filho, acho que isso é super importante, pensar em como faz isso com os filhos. O meu pai, por exemplo, os meus avós, eles podiam ter uma outra cabeça, eles saíram de Minas, foram para São Paulo com um monte de filho pequeno e tal, para tentar a vida e vencer na vida, e dentro do que eles esperavam, eles venceram na vida, e minha avó sempre falou, tem que ter carteira assinada. A minha avó por parte de pai. Sempre. Se aparecesse um neto que não tivesse trabalhando de carteira assinada, dava um negócio nela, um siricutico. Ela já brigava e tal. Na cabeça dela, quando meu pai saiu da Caterpillar, que é uma empresa, tipo, nossa, super boa, e paga, e não vai te mandar embora, e não vai querer. Nossa, ela quis morrer. Ela quis morrer com aquilo. Você tem 2 filhos pequenos, como é que você me faz isso? Vai me passar fome. E ele já tinha, por 2 vezes, tentado abrir negócio e quebrou. Não deu certo, óbvio. Não era o negócio. E não deu certo. Então, ela já tinha esse trauma. E minha mãe ainda demorou a sair da polícia. Por muito tempo ela se manteve nas 2 coisas. Por muito tempo mesmo. Só quando não tinha mais como, que foi quando a gente mudou pra Goiânia. E isso era que dava uma pequena segurança na minha avó. Porque ela falava assim, de tudo vai ter o salário da polícia. Que nem era muito. Que nem dava pra pagar conta, tipo assim, ainda Nem era muito, mas assim, na cabeça dela era alguma coisa. Agora, a minha avó materna, ela sempre falou assim, cara, se você decide uma coisa, vai e não olha pra trás. Só vai. Muito Entendeu? diferente. Não pode ter medo. Ela sempre falou assim, ó, não pode ter medo. Não pode ter medo. Você vai fazer uma coisa, não tenha medo. Vai, se joga e faz. Se deu errado, você aprendeu. Bom. Muito bom. Elas podem até escrever um livro. As 2, né? Vou rico, vou rica e a vou Thalita fazia vou rico, vou pobre. Vou rico, vou pobre. Não, se você lê Pai Rico, Pai Pobre, eu falo assim, gente, já tô vivendo isso aqui em casa. Né? É bom mesmo. Thali, como que é? Agora vamos lá, você é sócia da tua mãe hoje em dia, no mesmo ID. Como é? Não, deixa eu te falar. Quando alguém chega pra mim e fala assim, cara, tô pensando em arrumar um sócio, tô pensando em... Tipo, tirando casais, né? Tipo, esposa, beleza, toca o mesmo ID. Mas toda vez que alguém fala assim, cara, eu queria dividir meu ID, etc. A minha dica como líder de multinível é falar assim, cara, não faz. Não faça, porque, cara, né, você vai perder o barato sai caro. etc. Até paguem junto um ID, recupera o investimento. Aí paga o segundo e cada um fica com o teu. Separa. E aí, na sua situação, você está numa situação que não só você tem uma sócia, como você também tem uma mãe. E aí você tem essas questões de hierarquia, mãe manda em quem, etc. Então, como é ter uma sócia? E segundo, como é ter uma sócia mãe? E como é que se administra tudo isso? E tudo tem positivo e negativo, eu acho, né? Tudo tem positivo e negativo. Mas eu também falo a mesma coisa que você. Se a pessoa já começou sozinha, a não sei que seja esposo, porque aí não tem jeito mesmo. E olha que tem jeito também. E olha que tem jeito ainda também, mas tudo bem. Tem jeito. Se é seu, o que é dela é dela. Eu sempre falo isso. E são sozinhos no mundo, né? Estão juntos, mas são sozinhos. Então, no nosso caso, são 2 situações, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de bônus, o nosso bônus não é dividido 50-50, para começar, né? E eu falo que tudo tem que ser justo. O que é justo, é justo. Então, a gente tem uma empresa, né, que é o nosso ID, e esse ID, ele tem obrigações fiscais, ele tem obrigações de tipo, funcionário, de prestador de serviço, computador e tal. Então, ele tem como prioridade pagar essas pessoas, ele tem como prioridade ter uma saúde financeira, um dinheiro que fica para uma saúde financeira necessária, né? Amor, eu tenho plano. Pelo amor de Deus. Ouvir um profissional de marketing multinível falando, cara, primeiro eu tenho que pagar a minha empresa e ela tem que ter uma saúde. Eu nunca... A gente tem investimento de negócio, né? Que a gente fala, a gente faz às vezes alguma promoção com a equipe e tal. Então, isso primeiro é a prioridade no negócio. E aí depois que vem a parte do lucro. Então eu falo assim, se o bônus é R$10, gente, não é R$10 que eu ganho, tá? É bem menos que R$10. Então aí dessa lucratividade eu tenho uma porcentagem bem menor, a porcentagem maior é da Rosana. E não é porque ela é minha mãe, mas é porque a gente entende que mais de 50% do que
de uma base de um negócio, foi ela que passou o plano. Por mais que eu estivesse em casa apoiando, por mais que o meu negócio lá no escritório estivesse pagando a conta de água e de luz, que era a realidade, que dava uma tranquilidade para ela ir a campo, quem estava no campo tomando sol e tomando não era ela, não eu. Então, nada mais do que justo. Então, eu ganhei uma porcentagem menor, pelo tempo menor. Pronto. Né? Eu até falo para mesmo casal, quando chega ninguém fala assim, se você trabalha menos, você tem que ganhar menos, querido. Se você não toma sol na muleira, nada mais do que justo também ganhar menos. Muito né? Eu nunca falei isso. É total assim, então é dividido dessa maneira. Assim, se o ID tem 30 anos, vamos combinar, você tem 34, você não trabalhou pelos 30, né? Você trabalhou por um pouco menos, talvez, né? Então, assim, eu falo assim, mesmo que quando criança eu tenha feito alguma coisa, mesmo que na vida adulta eu tenha bancado uma parte financeira, ainda assim, entra meio que, tipo, também tu não fez mais que sua obrigação, né? Que eu escutei isso muito quando eu era criança. E aí a parte de trabalhar com mãe que a gente divide muito isso. No momento em que eu vou falar com a minha mãe, eu vou ligar e falar, mãe, faz tal coisa pra mim, mãe, não sei o quê. Agora, quando eu vou ligar pra minha sócia, oi, Rosana, então, tudo bem? Vamos fazer isso, isso e isso. O que você acha de fazer tal coisa? Cara, mas eu não concordo. E tal. E a gente discorda de várias coisas às vezes, e em muitas coisas a gente concorda também. Ou quando eu vou falar, tô falando com algum downline, alguma pessoa, e eu tô falando de trabalho com essa pessoa, eu falo, cara, eu tenho que falar com a Rosana sobre isso. A pessoa fala, você não fala com quem? Com a Rosana, não é com a minha mãe, porque naquela hora eu não tô falando com a minha mãe, eu tô falando velho, é a sacada mais top, porque querendo ou não, eu tenho uma esposa, TM, eu tenho uma sócia, e assim, a minha parte, eu não separo, é tudo a mesma coisa. Fala, entende? E eu até para relacionamento, vocês devem ter pessoas na rede que são amigos, né? E para não desgastar, inclusive, a relação de amizade. Eu não sei pra vocês, mas depois que a gente tá num certo patamar, num certo nível do negócio, a gente tem amigos que vão entrar no negócio depois de uma certa fase, eles esperam certos tratamentos, certas coisas que os meus amigos já sabem, não vai ter amigo, porque amigo é lá na rua pra nós beber cerveja, aqui é outra coisa, aqui é trabalho, né? Então é muito importante quando você fala o nome da pessoa e não tipo a mãe ou irmão, ou esposo. Ou chama do apelido carinhoso que tem dentro de casa, é mental, a sua programação mental já fala assim, peraí, trabalho. É muito bom, na verdade. Eu tô refletindo agora sobre as nossas amizades dentro do negócio e o quanto a gente, de repente, acaba misturando, né? E aí, de repente, só de você mudar a forma como você chama, o vocativo já muda o relacionamento. Né? O Robert Cialdini, ele tem um livro que chama Pré-suasão, né? Eles chamam de pré-framing, que é o quê? Você preparar o cérebro da pessoa para a informação que vai vir. Então eu falo, cara, é um gatilho, né? É uma chave muito rápida do tipo, com qual pessoa que eu tô falando? É a pessoa meu sócio, né? E aí eu vou distinguir aqui, olha só que engraçado, a sua avó é upline da sua mãe, né? A sua mãe é sua upline, ela te cadastrou, e você cadastrou o seu irmão e o seu esposo. E aí existe uma hierarquia também de patrocínio. Quem acompanha aqui, conta mais para isso, que eu também, outra coisa que eu achei genial. Porque assim, realmente existe a dificuldade de não se misturar, de não estressar com certas coisas. Tipo, o meu irmão fala uma coisa que é muito real. Ele mora com a minha mãe, né, ainda. E ele fala assim, mãe, você não vê se os seus outros downlines acordam cedo ou acordam tarde. Se eles passam plano até meia-noite ou até 3 horas da tarde. Você não tá vendo. Porque a gente não tem esse controle, a gente não tem funcionário. Falou assim, mas você tá vendo. E aí, de repente, você vai fazer uma cobrança que... Você tá fazendo a mesma cobrança nos outros? Ah, mas eu te amo, eu te quero bem, eu quero que você tenha o melhor resultado. Não, ok, eu sei disso. Mas se eu não morasse junto, né? Então, por exemplo, quando o tema é trabalho, eu acompanho muito mais o Peterson do que ela. Quando é pra pagar esporro, sou eu que pago, não é ela. Porque aí eu doso diferente, né? O esporro de trabalho. Vocês moram em casas diferentes, né? A gente não mora junto e tal. Eu entendo certas coisas. Então, assim, o esporro é diferente. Da mesma forma que o meu marido, por exemplo, não sei o que acompanha. Por exemplo, a gente tá com campanha vigente esse mês, você de volta, né? E eu falei assim, mano, eu nem vou perguntar se fez, se não fez, porque se eu perguntar e não tiver feito, eu vou me estressar.
eu já vou, né? A gente já tá trancada dentro de casa o dia inteiro. Aí imagina eu começar a brigar por causa disso. Vai virar um inferno. Então, quem acompanha? A Rosana. Ela que liga, ela que pergunta, tem dúvida, pergunta pra ela. Então, eu falo assim, ele é muito mais filho dela do que meu no negócio. Muito mais, assim. Então, você saber, assim, ó, eu sou upline, ou, né, é meu downline, mas eu tenho um vínculo afetivo emocional tão grande e uma expectativa tão grande com aquela pessoa, que eu não vou conseguir fazer o acompanhamento da forma profissional. Então, ciente disso, eu abro mão desse follow-up, desse acompanhamento para alguém, um terceiro que está mais isento da parada para fazer isso por mim. Cara, isso é... a gente tem, eu tenho tias que são cadastradas no negócio, eu tenho primos que são cadastrados no negócio. Não são só 3 gerações, são 62 gerações no negócio. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma tia que é cadastrada com o meu irmão, né? Ela é direta do meu irmão. E aí, às vezes, quando ele fala alguma coisa mais dura com ela vem falar com a minha mãe, né? Mas ela não vem falar com a upline, ela vem falar com a irmã dela. Tipo assim, seu filho tá me enchendo o saco, né? Que da hora! E aí a minha mãe falou assim, olha, eu não posso fazer nada, nem sei, nem me fala, nem quero saber. Tipo, ela fala como se fosse assim, o chefe dela no trabalho tá pegando no pé dela. Entendeu? E as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe fazer essa diferenciação. E uma coisa que ajudou muito, eu chegar e falar assim, olha, o Peterson vai falar com vocês, a família entender isso, falar assim, não, ela não tá falando, meu irmão chama Peterson Abayomi. E o apelido dele na família é Baiô. Então, quando a gente tá falando do meu irmão, gente, o Baiô, não sei o que, churrasco. Quando eu tô falando com o meu líder, com os meus primos e tios que fazem o negócio, o Peterson vai ligar pra vocês, ele já... Até a postura corporal das pessoas muda, assim, é bem legal. Até o jeito que você fala, o jeito que você fala os dois nomes. E aí ela fala mãe e Rosana. Mãe, tipo, mãe, minha mãe, Rosana. Tipo, essa variação de voz. Mas assim, me faz refletir, velho, puta escola, velho. Só esse pedaço já fez o podcast valer, tipo, milhões. Pensando em sócios, marido e mulher dentro do negócio, se eles conseguissem lidar da mesma forma dentro do negócio, porque assim, tem hora que não é possível, que não dá pra, por exemplo, assim, você tem a sorte de poder delegar pra sua mãe a parte de poder acompanhar teu marido, mas tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que não tem essa possibilidade, não tem um patrocinador próximo, ou é tu mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu e o Matheus, a gente não tem acompanhamento direto de ninguém da linha ascendente, nunca teve, né? Então, a gente sempre foi se cobrando. E se a gente talvez tivesse sabido disso lá atrás, a gente talvez tivesse evitado muito desgaste. É que hoje a gente já achou uma forma de conseguir trabalhar junto. Só que assim, se eu chamasse o Matheus de sócio, e por exemplo assim, imagina, horário agendado, reunião, chamar o Matheus por Matheus, que eu nunca chamo ele de Matheus, né, na hora de trabalhar, e entender que ele é meu sócio pro projeto junto dar certo, é uma coisa que é muito diferente da gente falar deitado na cama com um apelido carinhoso sobre o negócio que alguém fez ou não fez e cobrar se fez ou não fez, entendeu? Então pode ser talvez uma dica muito eficiente de casais conseguirem trabalhar separando um pouquinho mais o que é o projeto Rinodê, nós somos sócios, e você levar com a seriedade de sociedade mesmo, que é muito diferente do teu casamento, né? De você misturar isso. Tem que ter aquilo do momento que é casal e tem que saber ter esses momentos, extremamente, que seja em casa. Mas tem que ter esse momento, né? Tem que ter esse momento separado, o momento de falar das coisas, porque senão desgasta toda e qualquer relação de casal, de amigos. Como a gente, nesse modelo de negócio, a gente tende a ter pessoas que são próximas emocionalmente da gente no negócio, isso gera toda uma perturbação emocional, mental e tudo mais. Então, para saber separar, é muito importante. A maneira como eu falo com os meus amigos que fazem o negócio, os que não deram certo, por exemplo, que às vezes eu coloquei uma expectativa que iria dar certo e elas também colocaram, e elas não tiveram o resultado esperado, para que a amizade não fique balançada, isso é essencial. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, a nossa terceira pergunta é: você, mulher, né, negra, fazendo um negócio que, vamos combinar aqui, não é muito bem compreendido pelas pessoas que não fazem multinível, né? Se existe uma profissão que é mal compreendida pelas pessoas de fora multinível, né? Eu queria saber como é que você lida? Você sofre preconceito, tá ali, você sofre mais dentro, fora? Você já sofreu fora como advogada, dentro da Rinodê? Como é que você lida com isso?
né? E tipo assim, você acha que você sofre um pouco mais sendo mulher ou sendo negra? Eu falo que é os dois, né? E tem momentos em que você vai sentir mais um, tem momentos que você vai sentir mais outro. Mas já tive dos dois e de idade também. No corporativo, assim, no escritório, por exemplo, eu já escutei, tipo, eu não quero falar com mulher, eu só falo com homem. Ou você é muito nova, que eu também já escutei isso. Não é possível, você já formou? Você faz faculdade? Com essa cara? Não é possível. Não, mas vamos combinar também que você tem uma cara. Quando você falou 34 anos, eu caí pra trás aqui. Você não tem cara que tem 34. Não. Então imagina que você tivesse seus 25, 26, pô, você devia ter cara de 16, né? Então eu tinha que, né, já desde pequena eu tinha que treinar uma voz grossa pra falar com as pessoas. Aí eu já não tenho altura, né, que já me falta altura, já me falta tamanho. Eu ainda, né, com cara de baby, pronto. Eu falo, gente, os produtos da Rinodê, maravilhosos, é isso, junto com a minha menina, é isso que dá, né? Se olhar pra minha avó tem 81 anos, você fala assim, mentira, você sente alguma coisa, querida. Não é. Eu conversei com ela no cruzeiro. Agora que ela ainda tava mais baqueadinha, a última vez que vocês viram ela, tava mais baqueadinha por conta da cirurgia que ela fez. Mas esses dias eu liguei pra ela e falei assim, da engordadinha, né, filha? Ficou até mais nova. Meu, ela é maravilhosa, sua avó. Que mulher maravilhosa. Então tem isso e no negócio, claro, tem a questão, por exemplo, no caso eu e a Rosana, nós somos duas mulheres fazendo o negócio. Acho que quando é um casal, ainda é diferente, né? Quando vocês fazem casal e tem homens que o fechamento, ele sente assim uma repulsa em fechar com mulher, e às vezes tá um casal, é diferente. Tem isso, claro que tem. Mas a gente tem que saber lidar, a gente aprendeu a lidar com isso. Então, eu falo para as mulheres que trabalham comigo em especial, cara, você tem total competência de passar plano para mulher, para homem, para seja quem for, e fechar com ambos. Se você tiver conteúdo, a pessoa fecha com quem tem conteúdo. Não com a cara bonitinha, não fecha com a sua genitália, ela fecha com o seu conteúdo. Então, assim, mostra que você tem conteúdo, né? Então, a gente aprendeu isso dentro de casa. A gente sempre escutou que, no meu caso, por exemplo, você é mulher, você é negra, então sim, você vai ter que ser 2 vezes melhor do que o menino loirinho. Você ouvia? Você vai ter que ser melhor que ele. Sua mãe falava isso pra você? Falava. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, minha primeira semana no escritório, eu ia começar a trabalhar, porque a gente estava super apertado financeiramente, falando, muito apertado, muito. E ela falou assim, a gente vai numa loja comprar 2 ternos para você. Mas eu tava fazendo faculdade, né? Então eu era quem no escritório? Ninguém. Mas ela falou assim, a gente vai comprar 2 ternos para você. E eu falei assim, mãe, mas a gente vai gastar dinheiro com isso. Você vai bem vestida. E assim, a gente não foi comprar terno baratinho. Ela falou assim, não, eu vou fazer um investimento, tu vai comprar um terno bom. Tanto que eu tive esse terno por, sei lá, até esses dias. Eu doei ele, agora que eu falei, eu não aguento mais. Até esses dias eu tinha esse terno, super bom. Você vai de terno, ela falou assim, unha feita toda semana. Isso tem dentro de casa, então, tipo, você vai bem vestida, porque se você não for bem vestida, você já... Mãe, mas nem todo mundo vai, você não é todo mundo. Você vai. Unha feita toda semana. Cabelo sempre arrumado. Pele sempre limpa. Então, eu desde pequena eu aprendi a fazer skincare, né? Ou limpeza de pele, dependendo de como você queira chamar. Porque sempre tinha que estar tudo arrumadinho, tudo perfeito. O escritório abre 8 horas, então você vai chegar lá às 7h30. 7h30. Você tem que chegar cedo. Você tem que dar exemplo. Então, assim, a vida não vai ser fácil para você, aceite. Se você quer viver nele, trabalhe e lide com isso. Você que lute. E você acha que sua mãe falava isso porque ela tinha consciência que você tinha que ser melhor? Consciência, porque, tipo, cara, querendo ou não, ela faria isso? Eu moro numa cidade, Goiânia, diferente de São Paulo. Eita, ficou ruim. Sinal da internet. Ficou ruim, agora voltou. Voltou. Eu moro numa cidade hoje, né, que diferente de outros estados, não é uma cidade assim... é uma cidade preconceituosa, é uma cidade de preconceito velado. Ela não vai te mandar embora do lugar, mas assim, se você puder ir embora, que bom, entendeu? Assim, não faço questão de você aqui. Então, esse preconceito velado existe, obviamente, e sabendo disso e querendo, minha mãe nunca virou e falou assim, você vai sofrer preconceito porque você é negra, não sei, certas palavras, assim, nunca foram usadas para não criar um lance na sua cabeça, assim, sabe?
mas você vai ter que fazer, você precisa fazer. E desde pequena, na escola já. E no escritório eu escutei bastante isso. Quando eu comecei a trabalhar no escritório dela. Ela me cobrava mais do que o dono do escritório. Você não precisava me falar nada, porque ela já tinha me falado em casa, assim, fica tranquilo. E no D também, quando a gente vai falar de multinível, você vai passar plano para alguém, a roupa que você tá usando, o modelo de roupa que você tá usando. Pra gente que já sobe em palco para dar treinamento, a roupa que você vai subir no palco para dar treinamento. Então, eu acho legal quando isso é ensinado em treinamento, mas eu já escutei isso dentro de casa. Então, não precisava nem passar por certas coisas. Então, eu sempre escutei isso. Quando eu, por exemplo, decidi mudar meu visual capilar, que eu já passei por várias mudanças capilares, minha mãe surtou assim, de tipo, Thalita, você tem certeza? Porque você trabalha com a sua imagem, a gente trabalha com imagem, a gente tem que levar isso em consideração, você tem que pesar isso e tal. Eu virei e falei assim, olha, eu já cheguei num momento profissional que eu caguei. Já cheguei no momento profissional, eu já provei nos 2 lugares. Eu já provei. Falei assim, claro, talvez a pessoa que está começando agora, ela não possa, talvez. Aí é uma escolha dela, o caminho vai ser mais difícil. Ela vai conseguir? Vai, só que o caminho vai ser mais difícil. Se ela topa passar pelo caminho mais difícil, tá tudo certo. Acho que isso conversa muito com o episódio 12, né? Que a gente gravou das meninas e falando dos desafios LGBT, elas são um casal de lésbicas, né? E elas têm várias restrições para fazer o negócio no dia a dia que elas se seguram porque, enfim, né, elas estão construindo. Mas elas sentiram que hoje elas são triplo diamante. E elas falaram, quanto maior o meu PIN, quanto maior o meu resultado, mais a gente vai se permitindo. E ela falou assim, a Titã, é isso aí, eu caguei, velho, eu vou fazer... É que tem algumas convenções que você se adapta fácil, porque é prazeroso se vestir bem, é prazeroso andar limpo, bem vestido, mas tem algumas convenções que você sofre em fazer, né, tipo, que não tem a ver com você. Então, eu fico pensando, por exemplo, o cabelo, né, vamos lá, o cabelo de uma mulher negra, quantas vezes, por exemplo, simplesmente o cabelo dela, se ela deixar natural, bonito, arrumado, mesmo assim as pessoas podem falar mal, entendeu? Tipo, por que não? Porque é errado nascer com o cabelo pichain, o certo é você ter alisado do cabelo, entendeu? Então, tipo assim, imagina só a convenção de ter o cabelo liso, quanto sofrimento não é para uma mulher, que para ela poder ser considerada melhor, ela tem que alisar o diacho do cabelo, detonar o cabelo dela, não valorizar... Você super magra, ter barriga sarada, todas as questões estéticas aí que envolvem. E, tipo, todas as questões estéticas. E aí a gente pensa assim, a gente parece que começa um pouquinho para trás, né? Mas faz parte, cada um. Eu escutei uma que foi assim, eu fui andar com um downline, um senhor de idade, ele é um senhor já, e aí eu falei, cara, eu internamente pensando, eu falei, Thalita, compreenda, ele é de outra geração, de outra época. E aí ele começou a falar de tatuagem, que ele não gostava de tatuagem e tal. E assim, eu tenho tatuagem, tudo bem que as minhas são pra mim, então elas são bem guardadinhas, ninguém nem vê. Mas ele começou a falar e eu pensava assim, gente, se ele ver minha tatuagem, ele vai falar o quê, né? Mas assim, ok, e eu falo muito isso pros meus diamantes, pros meus líderes, eu falo assim, cara, se você tem uma crença religiosa, não fale sobre ela, porque você vai segregar as pessoas que têm uma crença religiosa diferente, a gente precisa respeitar, você não precisa gostar, questão política, Thalita, mas eu não vou ter opinião. Cara, você vai ter opinião, só guarda ela pra você e pra sua família, entendeu? Porque é uma questão que, e pelo menos isso a gente aprendeu em casa, eu nunca vi os meus pais discutirem sobre política em certos lugares. E eles nunca foram pessoas apolíticas, muito pelo contrário. Minha família fala muito sobre política, muito, muito. A todo momento a gente fala sobre política, mas nos lugares certos, nas horas certas. Porque as coisas precisam ser separadas. Aqui a gente tá falando de dinheiro, de trabalho. Ele envolve. Tá, envolve, mas não vai falar. Pronto. Muito foda. Acho que a clareza do líder de saber, cara, quais bandeiras eu vou levantar e quais bandeiras ajudam o meu negócio a crescer e quais bandeiras não ajudam o meu negócio a crescer, são indiferentes, entendeu? E aí eu acho muito legal. E outra coisa que você me falou também é que você fez um comentário dizendo que os seus maiores líderes hoje eram mulheres, é isso? A gente tem
falando em binário, de um lado do binário, que é um lado que a gente hoje mais trabalha, digamos assim. Eu tô do outro. Eu tô do outro lado. A gente tem assim, vamos falar assim, até quarto nível, que tem que. Não, eu diria que até mais, porque eu tenho proximidade com a galera de mais níveis. Mas vamos colocar até quarto nível, assim, a maioria dos nossos líderes próximos, diamante acima, são mulheres. Tem casais, tem só homem, tipo meu irmão que faz sozinho, só homem, mas por ele ser meu irmão, talvez eu não conte tanto, porque seria meio que natural eles cadastrar comigo e não com outra pessoa, né? Uhum. Mas, tirando ele, a maioria é mulher. Eu acho que é natural a gente ter mais líderes mulheres do que homens. A gente tem vários meninos na equipe, bons, e que, às vezes, eu até falo pra Rosana, eu falei assim, cara, eu não sei, mas a gente tem que encontrar o ponto se a gente tem dificuldade em fazer com que eles ascendam realmente, eles mostrem o melhor deles, ou é porque realmente a gente chama mais o nosso imã, chama mais mulheres fortes e tal. A gente tem um casal de meninas, de duplo, são dupla elite, é uma tia e uma sobrinha. E aí elas fazem um negócio juntas. E são duas mulheres, eu falo assim, cara, são duas mulheres super fortes, moram no interior do Tocantins, fazem um negócio super legal, sozinhas, enfrentam uma série de dificuldades de, tipo, pegar a estrada à noite sozinha, duas mulheres, eu sei o que é isso, porque a gente já fez isso, a gente já passou por isso, a gente passa por isso, de pegar a estrada sozinha, e que quem não é mulher não entende o medo de o pneu furar no meio da estrada à noite. Quem não é mulher não entende o que é passar esse medo. Porque pra homem, tipo, furou o pneu, você desce do carro, troca, tá tudo certo, vambora. Pra mulher não é bem assim. Não é só, e não é a questão dela saber trocar o pneu ou não. É uma questão de que enquanto eu tô trocando o pneu sozinha na estrada, o que pode acontecer? Sim. Então, esses desafios que eu sempre coloco, talvez por isso eu faça com que elas tenham mais coragem de fazer um negócio. Muito bom. E aí, por isso, a gente talvez seja isso. Acaba atraindo, ou acaba se envolvendo, né? Tipo assim, não só atraindo, mas pegando potenciais pessoas que poderiam ser essas mulheres fortes, e elas acabam se inspirando para poder acelerar esse processo também. E mesmo que são casadas, os maridos são super de boa. Tipo assim, eu quero que minha mulher faça muito sucesso mesmo. Eu tô aqui para dar uma apoio. Fala que você atrai as pessoas pela pessoa que você é. E naturalmente você acaba repelindo as pessoas que são diferentes de você. E aí a gente teve assim um problema na Renaudet. Claro, homens machistas assim, não vai muito crescer na minha equipe, eu acho. Exato. Entendeu? E a gente teve um problema. Não ficarão. A gente teve um problema na Renaudet em algum ponto do negócio que chegou a ser, eu acho, assim, na minha visão, chegou a um ponto que chegou a ser 80-20. Deve ter sido. 80 na liderança, às vezes, até mais, antes de começar o Pérolas ali. E aí a gente teve um movimento do Pérolas, e aí eu enxergo esse seguinte, tipo, por que a gente está buscando 50-50, que talvez seja o que a gente está buscando, e por que falte tantas consultoras mulheres? E aí eu vejo assim, eu falo, cara, não é porque mulher não quer fazer negócio, porque existe uma empresa só de mulheres, com mulheres fodas, inspirando, e consultoras lá. Então o problema falando internamente, quanto maior for o nível de liderança, quanto mais mulheres fortes ocuparem as posições porque merecem, não é porque alguém deu o cargo, no multinível você não ganha cargo, porque mereceram construir essa posição, mais histórias de sucesso e representatividade você vai ter, da menina ir lá e falar assim, eu quero fazer isso com a minha mãe, ou etc. E pô, ela deu certo, ela fez com a mãe dela, ela conseguiu, ela é negra, ou ela ela é foda, ela é nova, ela é com cara de criança. Ela tem 34 com cara de 16. Bicho, tá tudo certo, entendeu? Então, a pessoa se enxergar em você pra poder acreditar que ela também pode, e aí a gente conseguir... O Pérolas deu voz, né? O Pérolas deu voz às meninas, assim... deu espaço para que elas pudessem mostrar e falar toda a capacidade que elas têm e tudo mais. Mas assim, eu vejo o casal, por exemplo, o casal, uma coisa muito completa, porque a mulher tem uma inteligência emocional, o homem tem outra, então é um complemento muito bacana, é um complemento muito bacana. Mas o que não quer dizer que um homem sozinho não faça ou uma mulher sozinha não faça.
A questão é só o complemento. E, na verdade, quando a gente entende no multinível que você vai buscar pessoas melhores do que você, eu busco pessoas que tenham inteligências que eu não tenho. Então, é isso que faz toda a magia do negócio, todo o crescimento de uma rede e tudo mais, né? A gente buscar pessoas que têm inteligências que a gente não tem. Muito bom. Eu falo isso pros alunos, eu falo, cara, quando o cara vem assim, porque eu sou novo demais, porque eu não sou carismático, eu não sei falar no palco, eu falo assim, cara, você é um jogador de basquete, né? Você tá lá no campo jogando basquete, mas você também é o técnico, pô. Então o que você tem que fazer é, quem que você pode escalar pro seu time, cara, que saiba falar, que saiba, enfim, escale jogadores que você vê que tá sendo sua falha técnica e vai pra cima. Então, muito legal. Exatamente. Quando a gente quer fazer, por exemplo, meninos geralmente são muito bons em números, né? Quando a gente quer fazer, a gente junta com a equipe, quer fazer algumas coisas numéricas, eu já intimo os meus meninos e vem cá. Quando eu quero fazer aquela coisa mais de cuidar da equipe, as meninas são muito melhores em cuidar de uma equipe, em trazer um relacionamento, e multinível é relacionamento. As pessoas muitas vezes ficam muito mais pelo relacionamento do que pela lucratividade, e mulher faz isso muito bem. Então, saber usar o melhor dos dois mundos é o ideal, né? Muito bom. Muito bom. E aí eu quero dar uma indicação aqui, né? Já que a gente já tá na quarentena, que as pessoas estão maratonando Netflix. Cara, já que você vai assistir Netflix, assista uma série massa. E aí saiu aqui na Netflix, né? Netflix vai contar a história da primeira negra milionária dos Estados Unidos, né? Maravilhosa, assisti quando lançou. Ela chama Madame C.J. Walker. Né? Maravilhosa. Tá entre os top 10 da Netflix, gente. Recomendo mais muito. Histórias assim deveriam ser contadas, com certeza. Olha só, então ela, cara, através de produtos de cosméticos, de venda direta para cabelos, né? Enfim, afro, ela conseguiu ser milionária. Então é tipo uma história inspiradora. E né, o discurso dela, não sei se vocês viram, mas o discurso dela era muito assim, cara, para as consultoras do negócio dela. Eu quero que vocês mudem de vida, eu quero que vocês tenham oportunidades. Muito foda. É muito o que a gente faz, né? Exato. Muito o que a gente faz. Total. Thali, muito obrigada pela sua presença. Fala aí, suas redes sociais, pro povo te seguir e tudo mais. Promove aí. Olha, eu não sou tão assim ativa nas redes sociais como deveria, como gostaria, mas tô lá no Instagram, Thalita Loerci. Não tenho Facebook mais. Me livrei. Gente, Thali, num processo de desintoxicação. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que a vida acontece no offline, mais do que no online. Obrigada por ter participado, por ter contribuído tanto. Uma aula, uma vida de vendas diretas, uma aula, né, sobre, gente, liderança, relacionamento, N coisas. Então, muito obrigada aí, de verdade, por ter cedido aí uma horinha do teu dia para poder contribuir com a gente, né? Os ouvintes agradecem. Gente, muito obrigada aí. Mais alguma coisa, Teu? Não, é isso. Fiquei feliz demais aqui. Então, senhora Time Souto, temos muito para conversar. Tá, muito obrigada, gente. Um grande beijo e até semana que vem. Valeu.